Olá, pessoal! Eu sou a tia Andriele do Ministério Infantil e hoje eu vim trazer como sugestão a historinha do Plano da Salvação. E esse é o meu ajudante. Oi, pessoal! Eu sou o Pedro Davi e essa é a tia e a minha mãe, Muito Andriele. bem. E eu venho contar uma historinha mais a minha mãe para vocês. E é um mistério que vai fazer você ficar super feliz. Muito bem. Então, tias, como sugestão para contar essa história, nós trouxemos a caixa misteriosa, como o Pedro Davi já colocou. Nessa caixa, nós colocamos as cores do Plano da Salvação, sendo representada por 5 cores e cada uma com um significado diferente. Essa caixa, vocês podem fazer ela de MDF ou até mesmo de papelão ou caixa de sapato. Aí vocês encapam ela e colocam as cores da salvação. A didática dela é a cada vez que você levantar a tampinha, você vai puxando uma cor lá de dentro. Então, vocês podem introduzir essa história falando que Jesus ele é o autor da criação, foi ele quem criou o mundo, criou o universo, ele criou o que tanto, Pedro Davi? O rio, o mar e os animais, a terra e tudo que ele passou é o fazendeiro, as pessoas, os bombeiros, as polícias, os médicos, as médicas. Muito bem, Deus criou tudo isso. E dentre tudo isso que ele criou o homem e a mulher. E o nome deles era Adão e Eva. Muito bem, Pedro Davi. Então, quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou ele com um propósito para que os homens adorassem a Deus, para que eles tivessem direito à salvação. Porém, no meio dessa história, aconteceu algo terrível, Pedro Davi. O que foi que aconteceu? Eles desobedeceram a Deus. E como é que ficou o coraçãozinho deles? Preto. Ficou preto, ficou todo manchado. E essa mancha era a mancha do pecado. Agora, pessoal, para que o ser humano fosse limpo do pecado, era necessário que alguém pagasse um preço. E era um preço de morte. Quem foi que pagou esse preço, Pedro Davi? Falei um mistério, nós estamos falando. Foi Foi Jesus quem pagou esse preço. E o preço foi muito caro. Qual foi o preço? Ele teve que morrer lá na cruz. Tudo isso para que o nosso coraçãozinho ficasse vermelhinho. Então, o preto, ele simboliza o pecado. E o vermelho, ele simboliza a salvação. Que foi quando Jesus nos salvou do pecado. Né? Então, a partir do momento em que Jesus nos salvou do pecado, o que aconteceu com o nosso coraçãozinho? Ele ficou branco! Adeus! Agora ele está limpinho, agora ele tem paz. Então, o branco, ele simboliza a paz. E essa paz, ela não se encontra no mundo, Pedro Davi. Essa paz, ela se encontra somente em Jesus. Somente em Jesus. E depois, Pedro Davi, que nós temos o nosso coraçãozinho renovado, limpinho, nós temos que cultivar isso. Nós temos que crescer em graça e conhecimento. E como é que nós mantemos o nosso coraçãozinho verdinho, como uma sementinha, que ela vai crescendo, crescendo e se transforma em uma árvore? O que a gente tem que fazer? Nós temos que orar. O que mais? A perdoar a Deus. Perdoar as pessoas, adorar a Deus. E o que mais? Ler a palavrinha. Ler a palavrinha, ler a Bíblia. E Pedro Davi, me diz uma coisa, nós temos que ler a Bíblia só na igreja? Não, na casa também tem. Na nossa casa também. E orar? Nós temos que orar só na igreja?
Também não pode orar sem a casa, tem que orar na casa também. Isso, também temos que orar em casa, não é só na igreja. Então, a partir do momento em que nós oramos, e quem é que deve orar? A menina. E quem mais que tem que orar? O menino. O menino. Então, pessoal, para que a gente possa crescer em graça e conhecimento, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que perdoar, nós temos que orar e nós temos que adorar a Deus! E tem algo precioso, uma promessa que Deus nos deu. Se nós fizermos tudo certinho, o que vai acontecer, Pedro Davi? Ficar amarelo! Isso, vai ficar tudo amarelo. Por que amarelo? Porque nós vamos entrar no céu. E lá no céu a Bíblia diz que tem ruas de ouro, tem um castelo lindo nos esperando, principalmente tem o quê? O que Deus vai colocar na nossa cabecinha? Uma coroa. Mas você sabia, Pedro Davi, que a nossa coroa, ela vai ser de acordo com o que nós fizemos aqui na terra? Se nós desobedecer o papai, será que nós vamos ganhar a coroa? Não. E se nós mentir? Não. E se nós brigar com o coleguinha? Não. Não! Para nós ganhar a nossa coroa lá no céu, nós temos que fazer tudo certo. Muito bem. E essa palavrinha, tia, onde é que ela está? Ela está lá em João, capítulo 3, e o versículo 16. Ao final, tia, após vocês amostrarem todo o recurso das cores, aí vocês podem trazer como sugestão uma musiquinha para enfatizar a história. Faz de novo. Vamos ver como é que é a musiquinha? Vamos cantar. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Ele é triste? Não. Ele é zangado? Não. Magoado? Não. Ele é triste? Não. Mas é feliz e sorridente. Então, tias, hoje nós deixamos essa sugestão do plano da salvação e vocês podem estar levando ela no culto infantil, na salinha da EBD, até mesmo nos congressos. Então, fica aqui o nosso agradecimento e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!